Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus nessa hora. Por isso, vamos abrir nossas Bíblias. Em Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, nós vamos ler os versos 9 a 11. Apocalipse 4, do verso 9 a 11. E esse texto nos prepara para um momento onde nós vamos adorar e bendizer ao nome do nosso Deus. Então, abra sua Bíblia, você que está na sua casa, pega a sua Bíblia, venha para frente da televisão ou do celular, para a gente ter esse momento de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. Apocalipse 4, do verso 9 a 11, nós vamos orar antes da leitura desse texto, nos preparando para esse momento de culto e de louvor e adoração ao nosso Deus. Estejamos em oração nessa hora. Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas, ó Pai. Guarde-nos, Senhor, durante a nossa caminhada. Tu és um Deus santo e todo-poderoso. É por isso que nós estamos diante da Tua presença, para prestar um culto de louvor e adoração a Ti. Por isso, Deus, fique conosco nesse dia e fale conosco através da Tua palavra. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. A palavra de Deus diz assim, em Apocalipse 4, do verso 9 a 11. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sendo sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos estar cantando louvores a esse Deus tremendo e poderoso. Esteja em adoração, cante em casa esses louvores de adoração ao nosso Deus. Te procuro, ó Deus, no silêncio Tu estás. Eu te busco toda hora, espero em Ti, anseio por Ti, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te
teu santo nome. Sabemos, ó Deus, que estamos passando momentos difíceis. Muitas pessoas, ó Deus, lá no mundo estão perdidas. Mas que esta mensagem desses louvores possa alcançar os corações de muitas pessoas, ó Deus. Que possam sentir a tua presença, mesmo distante dos irmãos, nós estamos, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado do teu povo. Nós te entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, ó Deus, porque nós somos falhos. Sem o Senhor não somos nada. Perdoa, Deus, nossos pecados. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente.
Quando nós contemplamos a face e o poder do nosso Deus, nós observamos o nosso pecado e tudo aquilo que nos afasta dele. Por isso, nós vamos orar, nós vamos cantar mais um louvor e vamos ler a palavra do Senhor nesse texto, em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, nós vamos ler do verso 7 até o verso 9 da palavra de Deus. Esse texto nos prepara para o momento que nós vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Vamos prestar esse culto também, pedindo perdão dos nossos pecados a esse Deus que é santo, poderoso e misericordioso para com as nossas vidas. Abra sua Bíblia, então, em Tiago, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 7 até o verso 9 da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Queridos, esse é o convite que Tiago faz para cada um de nós. Um convite de nos prostrarmos diante desse Deus poderoso, em oração. A gente vai estar cantando mais um louvor. E logo após esse cântico, a gente vai estar orando, colocando a nossa vida diante do altar desse Deus todo-poderoso. Esteja em oração juntamente com esse cântico, queridos. Vamos orar então, pedir perdão dos nossos pecados e falar com Deus nessa hora. Pai Santo, Deus querido, Deus de misericórdia e amor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, tem misericórdia de nós. Nós sabemos o quanto nós somos falhos, pecadores diante da Tua palavra. Pai eterno, fique conosco, Pai, e em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor possa nos perdoar, ó Pai, e nos conceder a bênção da dádiva do Teu perdão, Pai. Fique conosco, Pai, em nome de Jesus. Nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é um Deus que nos perdoou. O Senhor é um Deus que enviou o Seu único Filho. O Senhor é um Deus que vive e reina para todo sempre. E o Senhor olha para cada um de nós e nos dá o Teu perdão. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Pai. Amém, Senhor. Queridos, nós estamos num momento muito belo do nosso culto, um momento que nós vamos falar um pouco sobre dízimos e sobre ofertas. A palavra de Deus nos ensina, lá em Filipenses, capítulo 4, do verso 14 ao verso 20, sobre o sustento que o apóstolo Paulo teve durante a sua vida, durante a caminhada que ele teve, uma caminhada missionária. Então, queridos, abre a sua Bíblia lá em Filipenses 4, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler do verso 14 ao verso 20, um trecho muito belo da palavra de Deus, e a gente vai observar que o apóstolo Paulo, ele era sustentado pelos dízimos e pelas ofertas do povo de Deus. Então, estejamos lendo a palavra do Senhor, Filipenses, capítulo 4, do verso 14 ao verso 20, diz assim a palavra de Deus: Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. E louvado seja Deus por isso. Nós vamos colocar um slide
com a conta da igreja e as formas que você pode estar devolvendo o seu dízimo e a sua oferta. Lembrando que com os dízimos e ofertas nós sustentamos nossos missionários, nós estamos comprando cestas básicas para dar para outras pessoas necessitadas. Então, queridos, em nome de Jesus, traga o seu dízimo e sua oferta, você que estiver preparado para isso nessa hora. Deus abençoe a sua vida, e em nome de Jesus, e vamos estar falando com Deus, agradecendo por todas aquelas pessoas que estão trazendo seus dízimos e as suas ofertas da casa do Senhor nessa hora. Pai eterno, em nome de Jesus, nós consagramos, ó Pai, e colocamos todos esses dízimos e ofertas que foram tragas à casa do Senhor para o sustento da Tua obra nesse momento diante do Teu altar. E te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor faça frutificar cada vez mais no coração de cada membro o desejo de trazer os seus dízimos e as suas ofertas para o sustento da sua casa. Abençoe esses dízimos, Senhor, que a administração na Tua igreja faça bom proveito de cada dízimo, e em nome do Teu Filho Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Deus nos abençoe, queridos. Meus irmãos, nós chegamos então no ápice do culto reformado. A palavra de Deus é a centralidade do culto. Nós vamos estar meditando no texto da palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14 da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 1 ao verso 14. Abra sua Bíblia, vamos estar lendo a palavra de Deus. Evangelho de Mateus 24, do verso 1 ao 14, diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E se por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora, pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas nesse momento. Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, ilumina a nossa mente, o nosso coração, Pai. A Tua palavra foi lida, Pai, por isso, Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, Pai, nos dê o esclarecimento da Tua palavra, e que essa palavra frutifique e cresça para a honra e glória do Teu santo nome. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. O tema dessa noite é os sinais do fim. Os sinais do fim.
E é interessante observar isso, porque eu estava pesquisando sobre esse sinal e eu estava vendo que existem alguns cientistas que criaram um relógio. E esse relógio, ele marca o tempo para o fim. Ele foi criado por volta de 1947 e, segundo esses cientistas, faltam 2 minutos para acabar o mundo. É lógico que isso tudo é num sentido ilustrativo, figurado, simbólico. E a gente sabe muito bem que o mundo não vai acabar dessa forma, não vai acabar desse jeito. Nós não sabemos a hora, não sabemos o momento, não sabemos o dia para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é de forma simbólica que esse relógio está descrito lá da vinda de Jesus, do fim do mundo. E o texto que nós lemos também fala disso. Apresenta um pouquinho essa realidade. Quando a gente vê o verso 1 e 2, Jesus chega no templo, e nos outros evangelhos está descrito também isso. Jesus chega no templo e é apresentado o templo para ele. Ele já sabia daquele templo, óbvio, mas ele vira e fala para os seus discípulos: olha, esse templo vai ser derrubado, em 3 dias vai ser reconstruído. E ninguém entende isso de fato. E do verso 3 ao verso 14... Jesus Cristo começa a falar sobre os sinais, sobre os princípios das dores. E, meus irmãos, quando a gente percebe isso, a gente vê o quanto a Bíblia é atual. É para os nossos dias. Nós vivemos esses dias. Nós estamos passando por ele. De fato, a Escritura como um todo apresenta esse dia como profecias, e essa é uma profecia. É o sermão profético de Jesus. Quando a gente se depara com um texto desse, a gente não precisa ter medo. A palavra de Deus diz, e se a gente lê a sequência do verso 15 até o verso 31, a palavra de Deus nos diz sobre a grande tribulação. Ele diz sobre a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus Cristo, e fala que esses dias seriam abreviados por causa da igreja do Senhor. E isso é muito belo, porque a gente vai passar por toda essa tribulação, por tudo isso, mas só que o nosso Deus vai abreviar esses dias por amor a cada um de nós, por amor a todos os seus eleitos. Nós vamos estar pregando esse domingo e o próximo domingo também sobre os sinais dos tempos. A gente vai estar falando hoje sobre esses sinais dos tempos de modo geral. E no próximo domingo a gente vai estar pregando sobre cada parte desse texto que a gente acabou de ler, e do capítulo 24. E a gente vai estar demonstrando quais sinais são esses. Mas, como eu falei, o tema dessa noite é os sinais do fim. E a primeira realidade que a gente pode pensar sobre esse sinal, sobre esses sinais, é que esses sinais não apontam somente para o futuro, mas esses sinais apontam para o passado também. Os sinais dos tempos revelam que a grande vitória de Cristo aconteceu. De fato, os sinais dos tempos estão acontecendo desde a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele viveu aqui na terra, quando Ele morreu e ressuscitou, e aí então foi instaurado o reino de Deus na terra, e a mensagem apostólica é essa, onde em breve Jesus voltará. É disso que Jesus está dizendo aqui. Então, o sinal do fim não é só para o futuro, mas é para o passado também. Jesus Cristo já veio, já morreu, já ressuscitou. E louvado seja Deus por isso. Os sinais dos fins revelam que Deus está trabalhando no mundo. Ele revela que Deus está ocupado em cumprir todas as suas promessas, em trazer todas as realizações, a consumação de tudo que Ele planejou e decretou antes da fundação do mundo. Deus está executando de forma plena, perfeita. Então o sinal do tempo não é só para os nossos dias, mas nos relembra todo o escrito da palavra de Deus, nos mostrando que essa palavra é realmente atual, é verdadeira, é viva para as nossas vidas. Mas os sinais do fim também apontam para o futuro. É lógico, é uma profecia, é um sermão profético.
Então, essa palavra e a profecia tem essa característica, ela tem uma função, um cumprimento aqui no momento, na hora que Jesus estava escrevendo, e tem um cumprimento futuro. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui, no capítulo 24 de Mateus, é o seguinte, que Ele, pela sua maravilhosa graça, Ele está falando àqueles homens, de fato, que iria acontecer com eles mesmos, com relação à invasão do Império Romano em Jerusalém, que destruiria o templo, que dissiparia aquele povo, e aquele povo iria fugir para os montes e para as cavernas, porque eles seriam perseguidos. Mas, de fato, esse cumprimento também diz quando Ele vai voltar. E Jesus Cristo em breve voltará. É disso que esse texto está dizendo. Ele está falando que, olha, é o princípio das dores, é um princípio de tudo aquilo que está por vir, o sofrimento, as lutas, a falta de amor, isso tudo são características desses sinais. E isso está acontecendo e vai acontecer e vai piorar ainda mais. Então, os sinais do fim apontam também para o futuro. Se eles apontam para o passado, eles apontam também para o futuro. Uma terceira característica aqui é que os sinais do fim apontam para a batalha existente do bem contra o mal. Quando a gente vê todo esse capítulo 24, a gente sempre vê a presença de Jesus Cristo resgatando a sua igreja, e a gente vê a batalha contra o mal com relação ao anticristo vai aparecer, a tribulação está acontecendo, mas Jesus Cristo, Deus vai abreviar esses dias, e existe sempre essa dualidade onde Deus executa a sua obra milagrosa e o inimigo das nossas almas está combatendo contra nós. É disso que ele está dizendo aqui. Então aponta para o passado, aponta para o futuro e aponta também para essa questão da existência do bem e do mal, dessa luta por completo que acontece nos nossos dias. Não se engane, existe uma batalha, queridos. Existe uma batalha. E o nosso Deus, Ele não é um Deus perdedor, Ele vence. Ele já venceu essa batalha. E louvado seja Deus por isso. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo já venceu a morte. E é por isso que nós temos vida. E o texto vai seguindo, e as ideias aqui vão seguindo. E talvez essas duas últimas sejam as mais importantes do nosso tempo. Se de fato os sinais dos tempos nos apontam para um passado, para um futuro, para essa guerra entre bem e o mal, essa antítese sobre o bem e o mal, ela também nos pede uma decisão. Uma decisão para a nossa vida. Jesus, ele censurou de forma constante o comportamento deste mundo. Ele censurou de forma constante a atitude dos religiosos do mundo. Ele censurou e disse várias vezes sobre as questões religiosas deste mundo, dizendo que eles não poderiam colocar cargas demais sobre o povo, que eles interpretavam a lei de forma errônea, que eles colocavam pesos além da conta naquelas pessoas. E ele vai dizer para o incrédulo também, ele vai dizer, olha, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, vocês precisam se arrepender de tudo isso que vocês fazem, vocês precisam mudar de vida. É o que de fato Jesus Cristo nos ensina. E quando a gente percebe os sinais da volta de Jesus Cristo, queridos, esse é um tempo oportuno para as nossas vidas. De a gente olhar de fato assim, opa, eu acho que eu preciso mudar de direção. Eu acho que eu preciso mudar de conduta. Eu acho que eu preciso de mudar a minha vida por completo, porque a vida que eu estou vivendo não condiz com o que a palavra de Deus nos ensina. Porque em breve Jesus voltará. E quando Ele voltar, meus irmãos,
Ele vai voltar como um justo e reto juiz. E Ele vai separar, queridos, o joio do trigo. E Ele há de fazer isso para o louvor da sua glória. Quando a gente percebe essa questão da decisão, de tudo isso que a gente passa e vê, dessa dualidade entre bem e mal, disso tudo, a gente percebe que sim, existe dentro da igreja o joio e o trigo. E queridos, como já foi falado muitas vezes, de repente você já sabe dessa ilustração. O joio é quase idêntico ao trigo. O joio, ele só é perceptível quando ele está muito grande já. E aí o agricultor vai lá e colhe e separa. Ele cresce junto com o trigo. Ele tem forma, tem jeito, mas ele não é trigo. É exatamente disso que Jesus está falando. Quando a gente observa os sinais do tempo, quando a gente observa tudo que passa na nossa vida, faça um retrospecto da sua vida. Observe a sua vida. Como você está vivendo, como nós estamos vivendo como igreja do Senhor, igreja presbiteriana de Araçás, como nós estamos vivendo. Será que a nossa preocupação é com as coisas que acontecem nesse mundo? Será que a nossa preocupação é com relação ao frio ou o calor do templo? Será que a nossa preocupação é se está alta ou baixa a música? Será que a preocupação é se o pastor está de terno ou está de blusa? Se ele está pregando sentado ou em pé? Será que a preocupação é qual no seu coração? Porque saiba de uma coisa, Jesus Cristo, quando estava ensinando aqueles homens, a palavra de Deus nos garante aqui, nos diz, Jesus estava sentado. É o que o texto diz. Verso 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus, o quê? Assentado. E aproximaram os seus discípulos e perguntaram a eles. Na sinagoga, Jesus ensinava sentado, em cima do púlpito. Conta a história. A gente precisa tomar uma decisão sim na nossa vida, queridos. A gente precisa de fato refletir nisso e pensar nessa realidade. E pedir que Deus tenha misericórdia de nós, como lemos lá em Tiago. É um tempo de a gente olhar os sinais que acontecem no mundo afora e começarmos a lamentarmos e chorarmos diante de Deus, pedindo perdão dos nossos pecados e pedindo para que Ele mude a nossa vida, mude a nossa história. É um tempo de decisão. Mas se os sinais dos tempos, do fim, apontam para o passado, para o futuro, para essa batalha e nos pede essa decisão, uma última realidade também é que Ele requer esse sinal, esses sinais, requer uma vigilância constante. É tempo de a gente vigiar e orar. É tempo de a gente se debruçar na palavra do nosso Deus. É tempo de a gente meditar e pensar nas coisas lá do alto. É tempo de a gente aguardar os sinais desse tempo e esperar essa grande tribulação e o dia do fim, vigilantes, pensando de fato do que estamos fazendo e como estamos vivendo. Nós temos que estar de prontidão, porque em breve o nosso Mestre vai voltar. Em breve Ele vai resgatar a sua igreja. Como você está, como nós estamos. Qual tipo de vida nós temos vivido? E você que de fato não conhece a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, você que está ouvindo, vendo, pense nisso. Mude. Peça a Deus que a santa palavra de Deus encontre terreno fértil em sua vida pela obra do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. E que cresça e frutifique para a honra e glória do nosso Deus. Meus irmãos, nós temos que ser vigilantes. Jesus chega e talvez no momento mais doído da sua vida,
no momento mais desesperador da sua vida, onde ele está clamando, suando sangue, onde ele está orando e falando com Deus, e ele pede para os seus apóstolos orarem e vigiarem. Mas quando ele volta da oração, aqueles homens estão dormindo. E ele faz isso uma vez, a segunda vez e a terceira vez. Ele já fala assim: será que vocês não podem vigiar e orar nem uma hora, nem um minuto? Meus irmãos, é tempo de a gente, percebendo os sinais do tempo e da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, começarmos a ter a vigilância de pessoas cristãs, de pessoas éticas, de pessoas segundo o coração de Deus. Não para barganhar uma salvação, mas gratos pela salvação mediante Cristo Jesus. Quando a gente começa a discernir isso tudo, e eu estou concluindo, quando a gente começa a discernir os sinais desses tempos, todas essas implicações, indicações de Cristo, de que Cristo vai voltar, a gente precisa, queridos, pelo menos de 2, 3 coisas. A primeira delas, a gente precisa remir o tempo, diminuir o tempo. Porque os dias são maus. Os nossos dias são maus, queridos. E é preciso que a gente, nesses dias maus, comece a contemplar e olhar cada vez mais para o autor e consumador da nossa fé. Uma outra realidade. Nós precisamos andar como filhos da luz, não como os filhos das trevas. Os filhos das trevas andam conforme o curso desse mundo e a vontade desse mundo. Os filhos da luz não, andam conforme o curso de Jesus Cristo, conforme a luz de Cristo que brilha. E essa luz não vai deixar de brilhar nunca, porque ela é eterna, ela é poderosa, ela é santa. Então, se você de repente já participou de alguma igreja, já veio aos cultos, já cantou louvores, e de repente você, por algum motivo, se chateou com alguém e se afastou da igreja, é momento de você voltar. É momento de você olhar para a palavra de Deus. É momento de você se debruçar e olhar para Cristo e falar assim: eu quero seguir a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu termino com um texto. Vai em Romanos 13. Romanos 13, do verso 12 ao verso 14. O apóstolo Paulo nos ensinando sobre esses dias finais. E ele escreve assim, em Romanos 13, de 12 a 14. Ele diz assim, eu vou ler. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo que nós estamos conhecendo, a nossa história. Já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O apóstolo Paulo falando à igreja de Roma, e fala também aos nossos dias. É tempo de a gente acordar do sono. É tempo de a gente de fato se agarrar na pessoa salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
É tempo de nós mudarmos de vida. Nos sinais de tudo isso que nós aprendemos hoje. É do passado, é do futuro, é do presente, é da guerra entre o bem e o mal, é de uma decisão que nós precisamos de tomar, é de continuar vivendo uma vida cristã, vigilantes. Esse é o sinal dos tempos. Nós precisamos aprender a acordar do nosso sono, a despertar para a honra e glória do nosso Deus, porque Ele está voltando. Em breve Ele voltará. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua caminhada, que Deus esteja à frente e que você possa meditar nessa palavra para a honra e glória do nosso Deus. Nós vamos cantar mais um louvor. E depois desse louvor, vou estar orando, impetrando a bênção sobre as nossas vidas para a honra e glória de Deus. Estejamos em louvor a esse Deus Todo-Poderoso. Oremos, queridos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Santo Deus, eterno Pai, quando nós olhamos a Tua palavra e os sinais da Tua vinda, Pai, nós queremos primeiramente, Senhor, inclinar a nossa cabeça e colocar a nossa boca no pó, Pai, e pedir perdão, Senhor, dos nossos pecados, do nosso estilo de vida, da nossa pequenez diante da Tua presença. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, tem misericórdia de cada um de nós. E nos livra, Senhor,
que quando o Senhor voltar e resgatar a sua igreja, nós de fato estejamos diante da tua presença, num grande coral celestial, para o louvor da tua glória, e cantando louvores a ti, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Pai eterno, fique conosco, guarde a tua igreja, Pai, que está em cada lar, e que em nome de Jesus eles sejam edificados pela tua palavra lida e pregada nessa noite, Pai. Nós oramos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Deus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Recebei a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus recaiam sobre todos nós, recaiam sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, Deus abençoe sua vida, sua semana. Quarta-feira nós temos um encontro marcado às 19h30, no estudo da carta de Paulo aos Filipenses. No domingo, às 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical. E no domingo à noite, às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Deus abençoe você, a sua família. Ótima semana. Um alerta, fique atento ao telefone. Eu tenho ligado para algumas pessoas e não tenho conseguido falar com algumas pessoas. Então fique atento ao telefone celular ou de casa, para a gente estar falando e orando juntos também durante a semana. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até a quarta-feira em nome de Jesus. Deus abençoe.